Boa noite, gente! Tudo bom? Tudo bom? Carozinha, boa noite! Sejam todos bem-vindos. Essa semana eu coloquei lá uma caixinha lá de perguntas e tudo isso, né? Perguntando o que vocês queriam ter aqui na live. E aí coloquei a opção de mesa posta e table decor. Ficou meio empatado, mas a mesa posta ganhou. E aí coloquei a opção... Se fosse mesa posta, se vocês queriam posicionamento de itens, se vocês queriam falar de outra coisa, enfim, resumindo, gente, ganhou mesa posta, posicionamento de itens, de quê? De taças e copos. Então, agora, hoje, aqui nesse momento, nós vamos falar sobre o posicionamento na mesa de taças e copos. Gente, seguinte... Vou fazer uma mesa, um almoço ou um jantar. Vou servir água, vou servir suco, vou servir refrigerante. Onde fica esse copo? Fica sempre do lado direito. E aí eu entendo os canhotos que ficam brabos, que esperneiam, né? Toda vez que eu coloco material aqui falando que a xícara fica do lado direito, que a asa da xícara fica do lado direito, sempre entra aí um monte de gente, um monte de canhoto, pau da vida e me xingando e brigando com Deus e o mundo. O que acontece? A maioria das pessoas são destras, tá? A maioria são destras. E é uma realidade, não é nada, hoje em dia não é nada contra os canhotos, muito pelo contrário. Mas quando se criou tudo isso, eles foram realmente por uma maioria, né? Então, todo o direcionamento da mesa posta é para destros. Então, tudo vai estar direcionado para o direito, tá? Então, copo sempre do lado direito, ok? Se é só um suco, uma água, um refrigerante, um copo ou uma taça de água. Repare que essa daí é uma taça de água, é diferente da taça de vinho, tá? É diferente. Ah, Fabi, posso servir água na taça de vinho? Posso servir refrigerante na taça de vinho? Gente, não é o indicado, mas se vocês quiserem usar dentro da casa de vocês, aí fica por conta de vocês, tá? Realmente não é o indicado. A taça de vinho é indicada para servir vinho. E aí tem a taça de água, a taça de suco, e elas são um pouco diferentes, ok? Então, recapitulando aqui, vou servir só água, ou só suco, ou só refrigerante, lado direito, um copo. E aí muita gente me pergunta, Fabi, mas a indicação da mesa posta é sempre ter a água em toda a refeição. A água tem que estar servida quando a pessoa senta. Gente, honestamente, eu não costumo colocar 2 copos, um para água, um para suco. Eu coloco um copo porque a pessoa não vai ficar bebendo água, bebendo suco, bebendo refrigerante, ok? Se vocês estiverem fazendo uma recepção na casa de vocês e vocês quiserem seguir aí essa regra de etiqueta ao pé da letra, tá tudo bem. Eu falo para vocês que eu coloco um copo e não vejo nenhum problema, acho que atende perfeitamente. Ninguém, volta a dizer, fica tomando água e suco ao mesmo tempo no almoço ou no jantar, tá? Ah, Fabi, mas eu quero colocar porque eu quero deixar água, o que eu faço? Então, vocês vão colocar um copo para água e um copo para suco. Morreu aí. Nada de um copo para água, um copo para suco, um copo para refrigerante, aí não. Aí já não, tá? Se vocês quiserem colocar até 2 copos ou 2 taças, uma para água e uma para suco ou para refrigerante, beleza. Mais que isso já é exagero, ok? Então, aqui, bem simples, bem convencional, ladinho direito, tenho ali o meu copinho. Fabi, e se for uma mesa de lanche da tarde? Como é que fica essa história? Mesma coisa, gente, do lado direito. Aí nessa mesa, provavelmente só foi servido um suco, não foi servido nenhuma bebida quente, tá? Bebida fria, suco, água, sei lá o que foi servido aí, mas certamente só foi servido bebida fria. E vai ficar na mesma regra, lado direito. Fabi, se eu for fazer uma mesa de café da manhã ou café da tarde e for servir uma bebida quente e uma bebida fria, né? No caso, um café com leite, chocolate. E vou dar também um suco, que é muito comum a gente fazer isso no Brasil. Então, vocês podem estar colocando sim a taça, a xícara, na verdade, perdão. A xícara de chá, de café, do que vocês forem servir dessa bebida quente, ela vai estar indo à mesa. Ou, como nessa foto, em cima do prato de sobremesa e o copo à direita, ou também essa xícara, eu não consegui achar uma foto para colocar para vocês, mas essa xícara também pode estar indo ali do lado do copo, na direita,
ok? As duas formas estão corretas, igualzinha, não tem problema, tá? Então, recapitulando, estou fazendo um lanche da tarde, um Brasil com calor danado, não vai ser servido bebida quente, não vai ser servido café, chocolate, nada disso, só vai ser servido um suco de goiaba. Então, esse copo vai ficar aí do lado direito do prato de sobremesa, talher de sobremesa, tranquilo. Se eu for servir sim um cafezinho, porque a gente adora um cafezinho, essa xícara vai estar ou em cima do prato ou vai estar ali do ladinho direito do copo, tá? Das duas formas, corretas igual. Fabi, e agora se eu vou para uma mesa de almoço ou de jantar e quero servir um vinho, como é que fica essa história? E aí, gente, a gente sempre vai gravar o seguinte: a taça de água ou o copo de água é sempre o primeiro. É sempre a primeira taça que vai estar ali, tá? Então aí, como nessa foto, tinha um copo de água e depois uma taça de vinho. Aí foi servido vinho tinto, bem? Então, sempre, Fabi, mas e se no lugar do vinho tinto eu for servir vinho branco? Então ficaria a taça ou o copo de água e o vinho tinto, o vinho branco. Fabi, e se eu fosse servir um espumante nesse calorzinho do Brasil que tá agora, espumante geladinho, que delícia, como ficaria? Na mesma coisa, taça de água ou copo de água, lembrando que na mesa posta informal a gente pode optar sim por usar um copo de água ao invés de taça, e ele pode ser sim menor do que a taça de vinho, ok? Zero problemas, não tem nenhum problema. Aí você vê aquele champanhezinho gelado, onde fica a taça do champanhe? Fica do lado da taça, fica no lugar aí da taça do vinho tinto, tá? Então, à direita do prato em cima, sempre primeiro, sempre, gente, a taça de água. Fabi, e se eu for servir um champanhe para eu vou fazer uma harmonização. Vou fazer uma entrada que vai estar harmonizando com champanhe, depois eu vou estar servindo um vinho tinto, por exemplo. Como fica essa história? E a história, gente, fica o seguinte: primeiro, a taça de água. Depois, a taça de vinho tinto ou vinho branco que vocês forem servir. E depois, a taça de espumante. E aí, ela pode estar de duas formas. Na verdade, existem outras formas, mas as mais fáceis, que a gente usa mais, são duas formas, sendo que no Brasil a gente usa mais essa forma vertical. Ela vai estar alinhada assim, num ângulo de 45 graus. Tá? Pega ali a faca, vê um ângulo de 45 graus e vocês vão estar alinhando essas taças. E aí vocês podem estar fazendo esse alinhamento de duas formas da taça. No caso aí, foi um copo de uma taça de água, uma taça de vinho tinto e um champanhe. Então, reparem que ele está a 45 graus da faca, e aí tá assim, taça de água, taça de vinho tinto e de champanhe atrás fazendo uma triangulação. Isso pode ser feito. Com 3 taças, eu também posso estar fazendo dessa forma. 45 graus da faca, eu posso estar colocando ela alinhada. Agora, quando eu já tenho 4 taças, o que significa isso? Água, vinho tinto, vinho branco e champanhe, eu já tenho que passar obrigatoriamente essa taça de champanhe ali para trás e fazer a triangulação, tá? Então, ó, para não ficar dúvida, eu posso estar colocando essas taças na vertical, 45 graus ali da faca. Se eu tenho até 3 taças, eu posso estar colocando ela assim, alinhada. E se eu tenho 4 taças, eu obrigatoriamente passo a de champanhe para trás. Então, ficaria água, vinho tinto, vinho branco e champanhe, tá? Essa ordem que eu falei para vocês, ela pode estar alterada se, por exemplo, a gente estiver fazendo uma comida com harmonização, estiver servindo uma bebida num tempo diferente, o tempo fugiu, num tempo diferente,
é que quando a gente vai para eventos formais, existe uma hierarquia do vinho. Então vai sempre ficar nessa ordem, sendo que o champanhe, o espumante, ele harmoniza com a sobremesa. Então ela pode aparecer aí diferente. A taça de champanhe, vocês podem estar vendo aí ela depois da água também. E aí significa que vai ser uma comida harmonizada e o champanhe vai estar harmonizando lá com a sobremesa. Mas isso daí, no nosso dia a dia, não acontece. Só fiz aqui esse parêntese. Isso daí é papo muito longo para falar em live. O importante aqui é vocês saberem que ela vai estar sempre, pode estar a vir na vertical, ângulo de 45 graus. Se eu tenho até 3 taças, eu vou estar colocando elas alinhadinhas. Se eu tenho as 4, eu triangulo lá com a de espumante atrás. Outra forma também comum, que não é muito usada no Brasil, mas é super correta, é estar usando na horizontal, tá? Às vezes ela fica bem interessante, ela acomoda melhor a mesa, tá? Pode estar usando e é a mesma ordem, ok? A ordem, gente, das taças é sempre aquilo que a gente vai servir, se a gente for fazer em harmonização. Então, aí eu coloquei uma taça de água, reparem que ela é bem menor do que a taça de vinho. Uma taça de vinho tinto aí, e eu coloquei um copo de água, uma taça de água, né? Essas taças que estão usando agora super, mas não tem nenhum problema ela ser menor, não tem nenhum problema ser modelo diferente, não tem nenhum problema ser uma cor diferente, né? Reparem aqui que a taça de champanhe ela é vermelha e as demais elas estão transparentes. Então isso daí também é uma dúvida muito comum e na Table Decor não tem problema, tá? Então, aqui aqui, lembrando, então, que ela também pode estar aparecendo para vocês aí na horizontal. E uma dúvida que sempre falam, né, já que a gente está falando de posicionamento de taças, copos e taças na mesa posta, gente, ainda mais com esse calor que tá aí no Brasil, o brasileiro adora tomar uma cervejinha da nossa cultura, e a gente pode sim estar levando uma cerveja para mesa posta sem nenhum problema, é cultural, uma mesa informal, não tem nenhum problema. Então, a dica aí é que sim, gente, a gente pode colocar a tulipa de chopp na mesa, né, a tulipa de cerveja, aí é uma tulipa, foi servido cerveja, e a taça de água. E aí, gente, onde fica essa tulipa, Fabi? Como é que eu faço com ela? Lembrem sempre, a água e depois a segunda bebida. A água, quando você serve bebida alcoólica, aí sim ou sim você tem que colocar, tá? Por 2 razões. Primeiro, para hidratar, que a água vai estar hidratando. Segundo, que a água vai estar limpando as papilas, ok? Então, se você serve qualquer bebida alcoólica, você coloca um copo ou uma taça de água. E ela aí sempre vai vir na frente. Indiferente de qual bebida você vai servir, a água sempre vai vir na frente. Não esqueçam disso. Fabi, vou servir chopp. Como é que fica a configuração? Na direita, taça de água, um copo de água e depois a tulipa ou a caneca, o que vocês estiverem usando para servir o chopp. Fabi, eu vou fazer um almoço aqui domingo, aqui em casa, um churrasco, e eu vou servir um gin tônica. Como é que fica a mesa? Exatamente a mesma coisa. Taça de água e depois gin tônica. Ah, Fabi, a gente vai tomar uma caipirinha, sei lá, mesma coisa. Tá, gente? Na mesa posta informal não tem nenhum problema, a gente tá levando esses drinks, esses aperitivos pra mesa, tá? Uma mesa informal. E lembrando sempre que se servir bebida alcoólica, sempre coloca água junto pra hidratar e pra tá limpando as papilas, tá? Essa aqui é a forma... Opa, não sei por que eu coloquei isso. Não sei, gente, parou aqui, porque eu não sei porque eu coloquei aquilo, mas essas aí são as 2 formas mais clássicas da gente estar levando as taças à mesa. Lembrando que existem sim outras formas, lembrando que a ordem dessas taças vão estar obedecendo a harmonização que pode estar sendo feita. E agora, pra gente encerrar, gente, a gente só leva à mesa aquilo que a gente vai usar. Lembra da funcionalidade? Né? Eu fiz uma live aqui, foi segunda? Acho que foi segunda, falando sobre funcionalidade. Na verdade, eu falei sobre o principal erro da mesa posta. E de vez em quando eu tô falando aqui. Então, assim, a gente só leva à mesa aquilo que a gente vai usar,
tá? Então, se eu colocar uma taça de vinho tinto, significa que eu vou estar servindo vinho tinto. Se eu colocar uma taça de vinho branco, significa que eu vou estar servindo vinho branco. E se eu colocar uma taça de espumante, significa que eu vou estar servindo espumante. E quando as três aparecem e eu só sirvo, eu vou dar de escolha para o meu convidado, a que ele escolher as outras eu tenho que tirar. A gente não deixa na mesa, tá? Nunca deixa na mesa. Pode fazer isso? Pode. Dá mais trabalho. Eu não aconselho muito. Eu falo muito isso no Receber Bem. Na verdade, receber, né, toda essa parte do receber, muita gente acha que receber dá muito trabalho e muitas das vezes é por conta dessa tanto de coisa que a gente leva na mesa, né, e aí acaba dando mais trabalho. Então, lembrando aí sempre da funcionalidade, tá? Eu só levo à mesa aquilo que realmente eu vou estar usando. E aí eu vou ver aqui que tem dúvidas aqui. Vamos ver o que vocês estão com dúvida. Vamos lá. Fabi, minha querida. Oi, minha querida. Como pôr a mesa quando as crianças vão participar e vamos tomar vinho? Colocamos as taças no lugar delas também? Ah, que boa pergunta. Sempre me perguntam isso. E é o seguinte, gente. Quando a gente vai estar com criança na mesa, colocando a mesa posta, você adequa ao lugar da criança, tá? Você não vai colocar uma taça ali para criança de forma nenhuma. Você coloca ali o copinho para ela, se for uma criança pequenininha, um copinho tampado, não tem o menor problema. Esses dias, já tem um tempo, eu fiz uma mesa aqui em casa e o meu copo de água e do meu marido era um tipo de copo, da minha filha era outro. Por quê? Porque o nosso copo era muito pesado. Então eu coloquei um copo mais prático para ela. Então a gente pode sim estar adequando o lugar da criança para ela sem nenhum problema, tá? Outra dúvida. Quando monto uma mesa de café, posso colocar já de imediato a xícara direita em cima do prato, um guardanapo de tecido e um porta-guardanapo? É exatamente isso, tá? Eu vou colocar a xícara, ela pode ficar, como eu falei pra vocês, a xícara de café, né? Vamos voltar lá na imagem. A xícara de café, ela pode estar em cima do prato, o copo à direita, ou essa xícara também pode estar à direita. Aí vocês vão escolher. Particularmente, eu gosto mais de colocar a xícara à direita e deixar o prato sem nada em cima e o guardanapo à esquerda, tá? Mas essa forma aí não é errada e vocês podem usar sem medo de ser feliz. Vamos lá para mais uma perguntinha. Oba, obrigada, Neidmar, tá amando a live. Oba! Quando monta uma mesa de café... Ah, tá. Essa daí foi a sua pergunta que eu respondi. As taças de vinho espumante podem ser pequenas, como os modelos antigos? Se sim, as taças de água também devem seguir o mesmo padrão? Márcia, pode sim, sem nenhum problema, tá? Pode sim ser pequena, pode ser menor. E o copo de água, a taça de água, foi aquilo que eu falei. Na mesa posta informal, você pode estar usando sim modelo diferente, não tem nenhum problema. Tá? Relaxa, que isso daí não tem nenhum problema. Aí o negócio é a gente sempre entender a parte da funcionalidade, que cada coisa que tá ali vai ter uma função e a gente vai estar usando. Mas você pode estar misturando tipos de taças diferentes, modelos diferentes, e pode usar os modelos antigos sem nenhum medo. São lindos, tá? Oba, Lucélia, Porto Seguro! Beijo, gente, um beijo para os meseiros de Porto Seguro que me acompanham. Eu tô devendo para vocês um videozinho mandando um beijo. Não esqueci, mas é loucura mesmo, mas eu tô mandando ao vivo. Um beijo para vocês, suas lindas. Vamos ver. Se nem todos tomam bebida alcoólica, eu ponho, por exemplo, as taças de cerveja para todos? Sônia, boa pergunta. Aí tem duas situações. Ou você não vai marcar o lugar e vai colocar a mesma taça para todo mundo, né? E aí, quem não beber, você retira a taça. Ou você pode estar colocando já o lugar marcado. E quem você tem certeza que não bebe, você pode não estar colocando a bebida e colocando o copo mesmo, tá? Aí fica a seu critério. Se você tiver uma pessoa para te ajudar, você pode estar colocando tudo e a pessoa não aceitar a bebida, você simplesmente tira a taça da mesa e pronto, tá? Mas boa pergunta. Tem muita gente que não bebe e aí como é que fica? É simples de resolver, ok? Vamos lá. Peraí.
Fabi, posso usar as taças antigas? Ó, outra pergunta aqui sobre taças antigas. Pode sim, gente, não tem menor problema, ok? Não tem menor problema, a gente pode estar usando as taças antigas, sim, e usando e abusando delas, não tem menor problema. Pode aí desengavetar essas taças lindas, tá trazendo sem nenhum problema e tá usando. Na mesa aposta informal, a gente tem um pouquinho mais de liberdade, tá? Um pouquinho não, um monte, vai. E a gente pode estar aí usando modelos diferentes, a gente vai estar, a gente pode, ixi, gente, engasguei. A gente vai poder estar aí colocando um copo menor do que no caso, uma taça de água, né? Menor do que a taça de vinho, a gente vai estar usando copo no lugar de água, a gente pode trazer esses copos aí, bico de jaca, colorido, a gente tem aí uma grande variedade, a gente tem opção, a gente pode brincar com mais facilidade, tá? Vamos ver outra pergunta. Nesse caso, a gente não perderia um pouco mais de harmonia da mesa? Não, aí você tem que realmente combinar. Não dá pra fazer uma coisa esquisita e que não fique bonito. Agora, eu canso de fazer mesa toda misturada e a mesa fica linda. Isso daí é você tem que ter aí um jeitinho aí pra fazer, tá? Eu gosto muito de fazer mesa misturada, inclusive eu já fiz mesa de cada lugar ser um diferente do outro. Mas é um desafio que você tem que colocar todo mundo ali pra, né, todo mundo falar, todo mundo conversar ali. Mas não é nada tão difícil assim não, tá? Mas pode sim fazer uma mesa bem informal, bem colorida, toda misturada, pode sim, sem problema. Aqui. Fabi, posso misturar copos e taças na mesa aposta? Pode estar misturando copos e taças, sim, sem nenhum problema, como eu falei pra vocês, tá? Um beijo, Fabi, me ajudo, Ana, diga. Posso colocar taças coloridas com taça de cristal? Pode, sem nenhum problema, gente. A gente pode estar usando taça colorida com taça de cristal. Inclusive, vamos voltar aqui numa foto que eu fiz isso. Olha, taça de cristal com taça colorida, tá? Poderia ser a taça de água, a taça de vinho, tudo colorida, sem nenhum problema. Não tem problema também não, tá? Na mesa aposta informal a gente pode estar fazendo isso. Foi o que eu falei pra vocês. Na mesa aposta informal a gente tem uma grande liberdade. A gente, né, fica mais... A gente consegue aí mexer com mais coisa, tá? Então, na mesa aposta informal, eu posso sim estar colocando taças coloridas, posso estar colocando taça colorida com taça de cristal, posso estar colocando copo de água com taça de vinho e ficar tudo assim, tá bom? Meninas queridas, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Não é difícil, lembrando que as taças e copos sempre ficam do lado direito da mesa. A mesa realmente aí tem essa orientação de destro, tá? Usem e abusem da criatividade, né, de misturar as taças, dessa leveza que a gente tem na mesa aposta informal. Realmente, quando vocês estiverem misturando, vocês vão ter que conseguir achar uma harmonia nessa mistura, mas não é nada tão difícil, ir treinando mesmo, tá? Olhando, tira daqui, ajusta de lá, assim eu não gostei, vou colocar pra lá, e assim a gente vai conseguindo uma harmonia bem bonita, tá? Reparem que, por mais que o copo seja menor do que a taça de vinho, colorido, uma transparente, fica bonito sim. Pena que aqui eu não coloquei nenhuma mesa misturada, mas dá certo, fica bonito, é permitido sim. E é importante, gente, vocês tentarem. Se vocês não se arriscarem, vocês sempre vão ficar fazendo o mesmo. Então, comecem aí a se arriscar, aventurar mesmo, começar a misturar. Eu fiz um curso que chamava Saindo do Óbvio, né? E quando eu queria dizer óbvio, era aquelas misturinhas clássicas, cristal, transparente, tudo tá. Então, todos os lugares com os mesmos copos, com os mesmos talheres, mesmo jogo americano. Então, era justamente para estar incentivando vocês aí a fazerem mistura de estampas,
podem misturando tipos de copo diferente, prato diferente, jogo americano e tal, usando, tá? Obviamente fica uma mesa bem formalzona, bem colorida, uma mesa aí bem almoço de domingo, bem verãozão, mas é treinando que a gente consegue, tá? Então é isso, gente, ó. Um beijo enorme pra vocês. Muito obrigada por estarem aqui comigo na sexta-feira. Lembrando que talvez semana que vem eu não consiga fazer live. E devo ficar aí uns 15 dias sumidinha das lives. É por uma força maior, mas é por uma novidade maravilhosa que daqui a pouco eu vou contar pra vocês. Mas os conteúdos no feed, eles vão continuar, assim que peço vocês para continuarem olhando, curtindo, comentando, comentando o que vocês acharam, tá? E tô aqui, vou ficar sumidinha, mas eu volto e vou voltar cheia, lotada de novidade para vocês. Ah, queria também comentar com vocês que eu já coloquei, já mandei para minha base de e-mails e tudo isso, que eu estou junto com a Becasa Desenvolvimento num curso super bacana agora em novembro. É um curso 100% online, 100% gratuito, que eu estou fazendo com eles e é direcionado para quem quer trabalhar com mesa aposta. Mas é quem quer trabalhar de forma profissional mesmo, viu, gente? Então, vou colocar no meus stories depois e na minha bio o link para inscrição, tá? Vou colocar agora lá, depois vou acabar a live aqui e vou estar subindo lá na minha bio o link de inscrição desse curso. Esse curso vai ter certificação de participação, certificado de participação. Obviamente tem que cumprir aí uma presença nas aulas, né? Não é só assistir uma aula. O mês de novembro inteiro e vai ser uma aula por semana, tá? E uma aula, tem a programação lá, então vai estar direitinho o que eu vou estar falando naquele dia. São 4 aulas e eu quero convidar todos vocês que querem trabalhar com mesa apostas, ser um profissional na área, nesse mercado que está em pleno aquecimento, mesmo com a pandemia, um mercado que não parou, muito pelo contrário, o mercado onde nós estamos inseridos, ele teve vendas, aumento de vendas, quadriplicou as vendas, triplicou. Então, quem realmente quiser se preparar para estar nesse mercado de forma profissional, eu convido a participar desse curso. Vai ter o certificado que vai estar no nome da Becasa e no meu nome, tá? E é isso, gente, ó. Um beijo enorme, excelente final de semana, desfrutem o final de semana em família, com amigos, nesse calorzinho. Quem tiver aí muito calor, que tome uma cervejinha ou uma água de coco, uma água com limão, tá? Um beijo pra todo mundo, boa noite, gente, obrigada.